A gente começou lá do primeiro capítulo mesmo do Neemias, que foi a inspiração que Deus deu para a gente fazer o nosso crescimento desse ano, vai ser todo com Neemias. O ano passado, quem não assistiu, pega os vídeos que estão lá no YouTube. O ano passado, a gente foi tratando cada mês um personagem, eu diria assim, da Bíblia, né? Uma pessoa da Bíblia. Então, a gente foi colocando esses personagens e foi vendo como é que eles venceram as lutas da sua vida. A gente começou, fez vários deles lá, Moisés, Jacó, Josué, vamos pegando vários exemplos e trazendo para nós como eles lutaram, que foi lutas diferentes, e como eles venceram. Então, quem não pegou do ano passado, vai lá e pega os vídeos que você vai aprender bastante coisa. E esse ano Deus falou de Neemias, nós vamos caminhar com eles. Quando a gente fala de Neemias não trata dele. Neemias não traz a luta pessoal dele. Eu preciso de ser liberto, Não, Neemias, ele traz para nós uma luta muito maior, que é a luta do seu povo. Quando está lá no capítulo 1, Neemias pergunta, Neemias estava muito bem, então ele não estava precisando de nada. Não estava precisando de cura, não estava precisando de problema, não estava com problema financeiro, nem de trabalho, nada. Estava muito bem. Mas ele pergunta para o povo lá, para um deles, e pergunta assim, como é que está o povo lá, o meu povo? Aí ele fala assim, o nosso povo está na miséria, está um mendigo na rua, né, está acabado, digamos assim, acabado, a vida dele é acabada. Então, aquele povo está acabado, não tem casa, não tem nada, mas não é só material, ele está destruído, a palavra é essa, está destruído. Neemias, quando escuta isso, ele estava bem, ele não tinha nada. Ele chora e ele sofre porque seu povo está destruído, porque as muralhas, é assim que fala, as muralhas que são a proteção estão quebradas, estão destruídas. E porque as muralhas estão destruídas, o resto também está tudo destruído, né? Porque se não tiver muralha, se não tiver porta, o ladrão entra, o bandido entra, ele mata, ele rouba e ele destrói. E é isso que tinha acontecido. Então, embora ele não estivesse num problema pessoal, ele vê o problema no todo. E o convite que a gente fez no encontro passado foi que você pense nisso. Que você não pense na sua própria vida, mas você pense na sua história, no seu povo. Neemias pensou no seu povo, é o povo dele. Você tem que pensar no seu povo. Quem é o seu povo? É a tua história de vida, história de família. E é isso que você, então, vai começar a voltar para pedir a restauração. Porque as muralhas estavam destruídas lá, conforme fala a Bíblia, o inimigo foi lá, destruiu as muralhas, e aí ficou livre para o inimigo entrar e sair, fazer o que quisesse. E muitas vezes a nossa família está nessa situação. Nós olhamos os problemas da nossa família e às vezes até julgamos, que falamos assim, o fulano não quer saber. O fulano é endurecido, o outro está errado. A gente fala isso da nossa família, porque nós já encontramos o caminho de Deus. Então, é fácil para mim olhar para a minha família e falar assim, esse fulano aí, né, é ruim, ele não quer saber de nada, ele não quer saber de Deus, e eu não quero também saber. Sabe que dá essa vontade na gente, né? Fala assim, eu não quero nem saber, eu vou seguir a minha vida aqui, que eu não quero nem saber dessas coisas que eles estão no caminho errado. Só que não vai adiantar, porque é o seu povo. E quando você chegar diante de Deus, Ele também vai perguntar, escuta, você tentou fazer tal, ter bons frutos, mas e o teu povo? O que você fez pelo teu povo? E aí, vamos ter essa pergunta também. O que você fez pelo teu povo? Eu larguei, porque eles não queriam nem saber. Então o Senhor vai falar, mas então você não fez o que devia fazer.
Então, essa é uma parte muito difícil, eu acho. Não é fácil essa parte, não. Porque dá vontade de você chutar o balde e falar assim, eu não quero nem saber, porque eles querem seguir o caminho errado, que siga. Só que não vai adiantar. Né? O que eu quero dizer é que não vai adiantar. Nós vamos ter que fazer a nossa parte. Além de que, se as muralhas foram quebradas, estão abertas e eu não tenho tranca na porta, o que vai acontecer? A minha família, pessoalmente, eu e os meus, agora próximos, quem tem os filhos aí, também vai sofrer. Também vai sofrer, porque está aberto. O que está aberto, o ladrão pode entrar a qualquer minuto. Você está ali, reza de manhã, reza de noite, e reza, e reza, e reza, e reza, para proteger a sua família. Garanto que você faz isso. Isso eu sei que você faz. Só que você vai ficar fazendo isso para sempre, né? Até o fim. Se você não fechar a muralha, você vai ficar fazendo isso até o fim da vida. Vai ficar, Senhor, se afasta do fulano, protege o fulano. Não sei vocês, mas eu tenho filho que sai à noite, né? Nessa idade, eu fico com o cabelo em pé lá, rezando para eles, né? Que estão fora ou que estão na vida. Você faz isso, porque você fica preocupado. E você vai fazer isso até o fim, se você não entender que você precisa fechar a muralha. Que quando você fechar a muralha, o diabo vai chegar, vai ver e vai falar assim, mas não consigo entrar, porque está trancada. A porta está trancada. Senão você vai ficar lutando, e eu vejo muitas pessoas falando assim, estou esgotada, não estou aguentando de tanto rezar por fulano ou por tal situação. E vai ficar rezando assim até o fim mesmo, se você não fechar a muralha. Então, é preciso trabalhar. Quando você pensa em fechar uma muralha, o que você pensa? Em trabalho árduo, né? Que eu não sei, mas deve ser muito difícil. Põe tijolo, tá? Põe os rejuntos, eu sei lá o que precisa fazer, mas é trabalhoso, é cansativo, é esgotante, né? E aí a gente vai ver que foi isso que aconteceu com eles. Eles tiveram que trabalhar muito, né? É o que nós vamos ver aí ao longo desse ano, para fechar essas muralhas. Mas ainda nem começamos, tá? Hoje só estou dando uma introdução. Então, no Neemias capítulo 1, é isso que acontece. Quando a gente vai lá, vou fazer uma sequencinha aqui, Sidney. No capítulo 1, é isso que acontece. Ele vai, ele consegue autorização do rei lá, para ele ir para o seu povo reconstruir. Então, ele teve a mão de Deus. Se Deus te trouxe aqui, você tem a mão de Deus. Creio nisso. Quem veio aqui é porque Deus chamou e a pessoa disse sim, e então tem a mão de Deus, igual Neemias. Deus chamou Neemias e falou assim, vai, olha o povo. Ele olhou, chorou, se compadeceu, e Deus deu para ele todo o instrumento. O rei deixou ele ir, ele recebeu o dinheiro, ele recebeu os instrumentos para ir, o Senhor ajudou ele. Então, se você veio aqui, eu tenho certeza que o Senhor está falando, eu confio em você, para você reconstruir essa muralha. Aproveita e fala para a pessoa do lado aí, Deus confiou em você. Por isso que você está aqui. Então, no capítulo 2, a gente vê que o rei concede para ele todas as coisas. O rei dá tudo. Dá dinheiro, fala, vai, fica o tempo que você precisa. Era o rei falou, vai, fica o tempo que você precisa, e ele era funcionário do rei. Fica o tempo que você precisa, leva o que você precisar, pega quem você precisar para te ajudar, tudo isso, deu tudo. Então, significa que neste momento o Senhor está nos dando, porque o Senhor não nos dá as coisas o tempo inteiro, tá, gente? Não é quando eu quero, agora eu quero rezar por tal coisa, entenda bem isso, viu? Às vezes você tem uma coisa lá, você fala, eu quero rezar por isso. Não é assim. Não é assim. É assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer agora, nesse momento? O que o Senhor quer que seja o meu motivo de batalha espiritual. É assim que nós vemos a ação de Deus. Quando eu escuto, o Senhor, eu pergunto, Senhor, o que eu devo fazer?
E pergunta bastante, não é uma vez só, né? Senhor, o que eu devo fazer? Porque ele não responde na rapidez, não, tá? Ele demora um pouco. Ele fica assim, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, qual deve ser a minha oração? Porque senão você fica fazendo orações vãs, orações inúteis. Fica rezando, descansando e não dá em nada. Você não vê a ação de Deus. Por quê? Porque você não escutou a Deus. Então você tem que escutar, Senhor, agora, qual é o motivo da minha batalha espiritual? Vocês estão entendendo? E aí você, por isso que a gente vai seguindo um caminho aqui, não vai fazendo as coisas de qualquer jeito, mas com escuta. Senhor, qual é o motivo, qual é a batalha espiritual? E a batalha que o Senhor diz agora é essa, ela é uma batalha difícil, vocês estão vendo, reconstruir muralha é batalha árdua, por isso que vai ser o ano inteiro, para você conseguir fazer o que tem que fazer, né? Pelo menos o que o Senhor espera que você faça. Então, você tem que colocar diante de Deus, e Ele fala, não, é agora que você tem que fazer. E aí você faz aquilo que o Senhor te coloca. Quando a gente viu lá Moisés e Josué, que foram uma sequência, Moisés ia lá, clamava a Deus, Moisés falava com o povo, Josué foi muito diferente. Josué ficou quietinho, não abriu a boca. Moisés, desde o começo, foi lá no faraó, enfrentou o faraó, e falou um monte de coisa para ele, falou, você larga a gente, que você tem que... Brigou, na verdade, com o faraó. Moisés agiu assim. Josué não, Josué ficou quietinho, Josué agiu tudo em silêncio. Veja que são estratégias diferentes que nós temos. Então, agora o Senhor está falando, reconstrói as muralhas. E ele só falou isso por enquanto, né? Reconstrói as muralhas, nós vamos ter que desenvolver a estratégia que eu tenho que ter, que não é igual à tua. Eu tenho que ter uma estratégia para a minha vida, talvez para a tua seja outra. Então, nós vamos ter que ir adquirindo isso, por isso que nós vamos fazer o ano inteiro, porque eu acredito que nós vamos precisar do ano inteiro para ter essa orientação de Deus e essa reconstrução. E queira Deus que a gente chegue lá no final do ano, a gente veja as muralhas fechadas, amém? Fechadas, trancadas com tranca, para o diabo não voltar, amém? Toma posse disso, essa é a tua missão. Quando vai passando, isso no capítulo 2, o rei deixa ele ir. Quando ele chega lá, ele começa a conversar com as pessoas, ele sai à noite, como o Sidney mesmo falou da outra vez, ele sai à noite para ver o que está acontecendo, como se à noite você visse alguma coisa, né? A gente não vê nem com luz, que tem bastante luz, você imagina sem luz. Se você vê alguma coisa que tem que fazer, é estranho, né? Não é estranho isso daí? É bem estranho. E saiu à noite, não tinha ninguém na rua, e ele saiu à noite porque ele não queria que ninguém ficasse vendo o que ele estava fazendo. Só que ele tinha que contar com Deus para enxergar, porque não dava para enxergar nada, né? Só a luz da lua. Então, eu imagino que foi muito difícil ele ver como é que estava a situação das brechas. Mais ou menos, eu acho que você sente isso. Quando você vê uma coisa dentro da sua casa e você fica, eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é maldição de fulano. Eu acho que é a inveja do ciclano. Eu acho que é a traição do outro. Você fica criando, porque você não está vendo. Você não está vendo. Você está no escuro, tentando ver o que é que está acontecendo naquela situação. Aí você fica fazendo as 1000 orações, se desgastando e não entendeu qual é a porta que está aberta e o quanto ela está danificada. Porque tem as muito danificadas e as menos danificadas. Só que no escuro você não vê nada, você não vê nem a porta se está danificada. E eu penso que o que Deus está falando quando Ele fala que Neemias foi no escuro, é isso, não dava para ver nada. Dava para ver um estado de destruição, mas não dava para ver o quanto estava destruído, se ele só veria de dia, né? Então, mais ou menos, é assim que a gente anda. A gente vai vendo e não vê direito. Não vê direito. Acha isso, acha aquilo. E o Senhor, então, precisa nos clarear. Ele precisa nos clarear isso. Então, nós precisamos entender que não é
não adianta fazer qualquer coisa. Eu entendo o desespero, tá, gente? Eu sei, estou na vida, sei quantas vezes a gente fica desesperado. E aí a gente vai sair fazendo qualquer coisa, porque está desesperado. Mas não é assim. Essa não é a estratégia que o Senhor dá. No escuro, você anda, você dá uma volta, porque foi isso que ele fez ali no capítulo... Qual o capítulo 2 ainda, né? Que ele dá, o capítulo 2, ele dá uma volta, ele dá a volta no escuro, de noite, não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém para falar nada, e ele vai rodando, e vai vendo a situação das portas. E ele conclui que estava uma situação deplorável, que estava tudo quebrada. Nós temos que fazer isso. Põe a mão nos teus olhos. Põe a mão nos teus olhos. Porque você vai ter que enxergar no escuro. E só pela graça de Deus, porque humanamente você não vai enxergar no escuro. Que o Senhor dê a graça de nós vermos espiritualmente. Porque humanamente nós não conseguimos enxergar, porque é tudo escuro. E há muitas situações, Senhor, que são trevas, trevas e trevas, e nós não enxergamos nada, Senhor. Mas nós, nesse momento, queremos dizer que contamos contigo, Senhor. Contamos com o teu Espírito Santo, Senhor. Contamos com a tua luz, porque tu és a luz. E quando estamos no escuro, a tua luz é que vai nos mostrar as coisas, Senhor. Queremos, Senhor, ter visão espiritual. Queremos ter visão clara, visão iluminada. Mesmo no maior escuro, nas maiores trevas, queremos ver o que o Senhor deseja que façamos. Queremos ver a destruição. Queremos ver com clareza, Senhor. Pela tua graça, Senhor. Bom, seguindo aqui, eu ainda não vou sair nem desse capítulo, eu acho. Ele vê que está tudo danificado, e aí ele começa a falar com as pessoas, e ele chama, ele explica, e as pessoas sabiam que estava tudo destruído mesmo, então elas começaram a aderir. Falaram, não, nós precisamos reconstruir mesmo. No versículo 23, fala assim: cada um defronte da sua casa. É o 23 no capítulo 2, não é? Não? Vê aí, do 3? Então eu marquei errado aqui. Vê aí onde eles ficam, cada um defronte da sua casa. Qual é o versículo? 3:23. Então, é 3:23, cada um defronte da sua casa. O que demonstra para nós que eu tenho que cuidar da minha história e da minha casa. É isso que eu vou prestar conta a Deus. Não adianta nada. Olha, eu já atendi tanta gente. Só que isso não vai me valer nada, tá? Falar assim, ai Senhor, eu atendi tantas pessoas, eu evangelizei, eu falei de ti. Isso não vai valer, gente. Isso não vai valer no final. Porque o Senhor vai falar, mas ué, e o que você fez por tua casa? O que você fez para fechar as muralhas da tua casa? É isso aí. Porque eu aprendi, né, sempre foi muito falado assim, que você tem que largar tudo, que você tem que seguir Jesus, e que você tem que ir pelo mundo afora, evangelizando. Tem também, mas só aquilo que o Senhor te der. Você não tem que viver desse jeito para sempre. A tua responsabilidade é a tua casa. Aí, então, o que Neemias faz? Põe cada um na frente da sua casa. Então, a muralha que está na frente da sua casa, é essa que você tem que trabalhar, se esforçar, carregar tijolo e martelar, que é trabalho árduo, para poder reconstruir. Você deve evangelizar? Deve. Você deve ajudar as pessoas? Você deve. Você deve fazer caridade? Você deve. Você deve orar pelas pessoas? Você deve. Mas isso vale muito menos do que você chegar lá no fim e apresentar para o Senhor e falar assim, olha Senhor, restaurei aqui essa história foi mudada. Porque ela vai ser mudada.
Na hora que você fechar as brechas, né, que ainda tem a parte de tirar o inimigo, não cheguei lá, né? Você tem que tirar o inimigo, fechar as portas, pôr trava, mudou. Aquela história não é mais aquela que vinha acontecendo, ela mudou, ela é outra história. É isso que o Senhor espera que nós façamos, tá? Muito mais do que só servir a Deus, né? Só ficar servindo a Deus, que pode até ser a nossa destruição, depende do caminho que a pessoa toma, pode ser até a destruição dela, né? É muito nítido, você vê que até um tipo de fuga que as pessoas têm quando elas querem servir, né? Não, eu estou trabalhando na igreja, eu sirvo, eu faço isso, mas o resto está tudo destruído. O Senhor não vai pedir para nós o quanto você serviu, quanto que você fez. Não é isso que Ele vai perguntar para nós. Ele vai dizer, você fez o que eu mandei você fazer? Aí, essa é a pergunta, servo bom e fiel é assim, você fez o que eu mandei você fazer? É isso que nós vamos responder. Está aqui, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Aí sim, Ele fala, servo bom e fiel, vem cá e descansa, né, agora, que é só na eternidade, né? Descansa, agora você fez o que tinha que ser feito. Depois, seguindo aqui, então ele fala, cada um na frente da sua casa, e eles começam a restaurar, tá? Diz assim, o povo trabalhava de bom coração, no capítulo 3, que é o tal do negócio, só vale se for com o coração com bons desejos, né? Porque se você quiser só para que aquilo mude, para que o fulano melhore, para que aquela pessoa se transforme, também não vai adiantar. Tem que ser de bom coração. Senhor, pela obra de Deus aqui na terra, porque nós estamos aqui na terra, pela obra de Deus aqui na terra, Senhor, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Assim como, gente, as pessoas dedicadas à vida consagrada, que escolhem, decidem, são chamadas e decidem pela vida consagrada, eles vão responder por isso. Você não vai responder pelo padre. Por isso que eu não ligo, não. Não ligo. Ele vai responder por ele, eu vou responder por mim. Não liga. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar, é de ficar preocupado com o outro, né? Porque é ele que vai responder, é a vida dele, ele que vai responder diante de Deus. Eu vou responder pela minha. Né, que as pessoas às vezes ficam falando, eu falo, não estou preocupada com isso. Ele vai responder por ele, diante de Deus, não sou eu que vou responder. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí eu chego de Deus, o que eu tenho que fazer? Pela minha vida, pela minha história, pela minha porta. É isso que eu tenho que fazer. Por isso que eu não ligo, não tenho mágoa nenhuma. Às vezes a pessoa fala assim, você está em mágoa porque o padre mandou embora, o padre mandou para... Não tenho. Por quê? O problema é dele. Ele fez o que ele quis, eu tenho que fazer o que Deus me mandar fazer. Entenderam? É simples assim. E aí você não fica nem com mágoa de ninguém, porque você está fazendo a tua parte da história na terra, porque essa história é na terra, não está no céu, está na terra. Estou fazendo a minha parte. E é isso que eu vou fazer. Nada vai me mudar e vai me tirar disso, né? É uma decisão que você tem que tomar. E eu espero que vocês estejam fazendo essa decisão hoje. Quando chega no capítulo 4, que é aqui que eu vou parar, no capítulo 4, diz lá, o Sanabalate, tem aqui, no capítulo 4, Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas, as otitas, souberam da restauração das muralhas, ficaram muito irritados e juraram todos que vinham atacar Jerusalém. Aqui a gente chega na parte do inimigo. Percebe que são os inimigos, né? Os inimigos. E não é um só, né? Vocês viram? Um monte dos inimigos de Deus. Então, nós lidamos com os inimigos de Deus, tá? E inimigos humanos e, por trás dos humanos, os espirituais, que são os demônios. Então, nós temos
quando a gente toma essa decisão e a gente quer restaurar, é claro que o inimigo e os inimigos, estão entendendo a diferença? O inimigo, demônio com os seus demônios, e os inimigos humanos, usados pelo demônio, também não vão querer que você faça. É assim que aconteceu com Neemias. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender essa parte espiritual de entidades demoníacas que atuam sobre as nossas famílias e que atuam sobre as pessoas. Porque atua com o domínio da família, consegue entender? E atua com o domínio das pessoas. É diferente, são hierarquias diferentes. Então, tem aqueles mais poderosos, que já têm muito poder na família, os demônios. Por quê? Porque o meu avô fez uma consagração lá para uma determinada entidade. Porque, estou dando os exemplos inventados aqui, né? Porque o meu tataravô também fez um voto de vingança e de ódio. Então, essas coisas vão dando domínio amplo. Porque não foi eu que fiz, foi os meus antepassados. Mas eles entregaram a demônios dominantes, e quando o demônio pega, ele não larga. Esse que é o problema. Ele não larga, olha, você tem que lutar com ele, daí ele larga. Mas se você falar assim, você conversa, né, como é que fala, que é politicamente correto, você vai falar para o demônio assim, demônio, sai daqui. Se você falar assim, meu filho, está lascado, está perdido. É claro que ele não vai sair. É claro, ele não é politicamente correto, nada disso não. Ele só sai na força, na luta, com garra, senão ele não sai não, tá? Então não pense. Eu já fiz oração de renúncia, porque tem umas pessoas que falam isso. Você faz oração de renúncia lá, você renuncia um monte de coisa, né? Os livrinhos, eu esqueci, tem que pegar lá. Eu trouxe até os livrinhos, quem quiser os livrinhos de oração para fazer as orações. Então, a renúncia, ela é muito grande, né? É longa. Aí você faz toda aquela renúncia de um monte de coisa e você acha que, não, então está tudo perfeito, fiz a renúncia. Eu já renunciei. Eu escuto as pessoas falando, eu já renunciei. Tá, só você renunciou para uma entidade demoníaca que não é obediente. Então, você renunciou agora, nesse momento, pode ser que ele estava aqui, foi lá para a porta, porque você renunciou, em nome de Jesus. Então, ele estava perto de você, ele foi mais longe, mas ele não foi embora. Ele não vai embora fácil assim. Para você vencer isso, tem uma batalha que você tem que enfrentar. E é isso que nós vamos ver, ir seguindo os caminhos para a gente estar preparado e tendo as batalhas e tendo vitória. Porque, afinal de contas, você não quer sair tudo esfarrapado e machucado, nem eu. Então, nós temos que seguir orientações de Deus para que nós possamos ser vitoriosos. Senão, você fica se achando poderoso e não tem força, porque o demônio não obedece, não. Ele não obedece, ele tem que ser vencido. Ele obedece naquele momento, você fala em nome de Jesus, por isso que às vezes a gente tem que rezar o dia inteiro, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o tempo inteiro, porque ele está ali o tempo inteiro. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Você tem que tirar ele, banir, e depois fechar a porta, bem fechadinha, trancada, que aí ele não volta mais. Aí você olha e fala, nossa, a situação mudou. Você vê, claramente, a situação mudou mesmo. É isso que nós temos que ver esse ano. Fecha os olhos e fala, Senhor, me dá essa graça, Senhor. Dá essa graça para nós que estamos aqui nesta manhã, Senhor. Que nós possamos aprender essa batalha e tenhamos vitórias definitivas em muitas coisas da nossa vida, Senhor. Não serão todas, mas muitas serão vitórias definitivas, Senhor. Eu peço essa graça, essa orientação do Teu Espírito Santo, Senhor.